Bem-vindos a todos à nossa parceria, Grupo de Trabalho de Mudanças Sociais Comportamentais, chamada para como escrever um abstrato. Esse webinar será apresentado em inglês e espanhol. Escolha o seu idioma agora. Infelizmente, a interpretação em inglês não está disponível para o webinário de hoje, mas a nossa intérprete vai enviar uma gravação da apresentação em português e eu enviarei as duas gravações em espanhol, em francês e em português depois. Os slides estão disponíveis em francês e português no link que está na tela e também no chat. Estou colocando o link no chat agora. Um minuto, por favor. Hoje o webinário será apresentado em inglês pelos nossos facilitadores Gabriela Hunter, co-chair do Grupo de Trabalho MSC, Lulu Massange, do Grupo Diretivo, e eu, Ashley Riley, coordenadora do Grupo de Trabalho MSC. Muito obrigada às duas colegas por nos ajudarem, ajudar os membros a escreverem abstratos sólidos, e também muito obrigada aos embaixadores lusófonos e francófonos pelos materiais compartilhados para o dia de hoje. Vou iniciar o webinário hoje com uma visão da nossa reunião anual de 2024. É muito prazer anunciar que a nossa a reunião anual será em Nairobi, Quênia, no dia 11 de setembro a 13 de setembro. A reunião anual é uma excelente oportunidade para que tenhamos os profissionais de MSC sobre malária mundialmente, compartilhando experiências com apresentações orais, por escrito, com workshops para poder criar habilidades, discutindo também questões emergentes e definindo as prioridades para o nosso grupo de trabalho para o próximo ano. A interpretação durante a reunião anual terá interpretação simultânea em inglês, francês e português. O registro será anunciado por e-mail. A taxa de inscrição são 250. Para a equipe, teremos algum tipo de patrocínio disponíveis para aqueles membros do nosso Programa Nacional de Malária e estarão disponíveis a partir do meio de maio. Fiquem, então, ligados. Patrocínio é apenas disponível para membros do Programa Nacional de Malária. Toda essa informação está mais disponível na nossa página do nosso website www.sbcwg.com. Agora vou considerar a palavra a Gabriela, que vai explicar como vamos fazer a chamada para apresentação de artigos ou resumos sumários. Muito obrigada, Ashley. Obrigada a todos por participar desse webinário. Muito prazer compartilhar com todos algumas dicas para como apresentar um resumo executivo. Essa chamada já está aberta, o prazo final será maio, dia 29, como ano passado. Podem enviar em inglês, francês ou português e podem encontrar todas as informações de como apresentar os seus sumários executivos neste link que está na tela. Então, por que você gostaria de apresentar um sumário executivo para a reunião do Grupo de Trabalho MSC? Bom, primeiramente é uma oportunidade para apresentar o trabalho que você e o seu grupo vêm fazendo, compartilhando os seus resultados através de dados, como também aprendizados com um grupo de profissionais da malária de MSC. É uma excelente oportunidade para também receber feedback no seu trabalho, nesses diálogos que vão ocorrer por vez na sessão de perguntas e respostas ou quando você estiver apresentando o seu pôster.
oportunidade de um diálogo fabuloso que vocês poderão levar consigo de volta para implementar algumas mudanças no seu programa ou caso esteja trabalhando num relatório. Todo esse feedback será muito útil. Esse grupo de trabalho MSC 2024 está aceitando sumários executivos em 2 áreas. Como da vez passada, está reservado para a atualização de programas nacionais de malária. Nesta área, queremos ouvir sobre o Programa Nacional de Malária e queremos saber qual o trabalho que fizeram ao longo do último ano. Então, todos que participam do Programa Nacional de Malária estão sendo encorajados a participarem. Vamos aceitar até 2 candidaturas por país. Ao escrever o seu sumário executivo, pense sua pergunta: qual foi a nossa experiência ao longo do último ano? Isso pode cobrir qualquer aspecto do Programa Nacional de Atividades MSC, por exemplo, reconhecendo que os programas fazem tantas atividades distintas. Sabemos que essa é uma categoria mais ampla. Então, estamos aí ansiosos para receber todos temas referidos como monitoramento, implementação, avaliação, coordenação, como também elaboração de programas ou qualquer outro aspecto. Também pode apresentar dados disponíveis e reflexões nas experiências recentes, aprendizados, impacto do trabalho, desafios superados e planos futuros. A ideia é para compartilhar o conhecimento e encorajar os demais que também aprendam. A segunda área, nós chamamos Compartilhando Experiências de MSC, aberto a todos os membros, e temos 4 temas. Aqui estão os 4 temas de interesse para esse ano de 2024. A cada ano nós temos temas distintos. Esse ano estamos querendo ouvir sobre a sua experiência em MSC em 4 áreas. Primeiramente, queremos ouvir as atitudes inovadoras e emergentes na área de MSC do malária. Sobre as novas abordagens, temas podem considerar, por exemplo, estratégias digitais, qualquer pessoa que esteja trabalhando com a promoção de vacina contra a malária, a interconexão entre as mudanças climáticas e malária, novos sistemas de abordagem. A segunda área, ou segundo tema, é equidade na saúde, gênero e direitos humanos. Aqui vamos descrever o impacto do programa da malária MSC, que prioriza equidade de gênero na saúde e direitos humanos no trabalho de eliminação e controle da malária. Saibam que em relação a esta área, um bom sumário executivo vai apresentar dados formativos, intermediários ou o impacto dos dados, na verdade. O próximo tema vão ser abordagens voltadas para a comunidade. Queremos experiências de programas como o MSC que usa uma abordagem voltada para a comunidade. Alguns exemplos podem ser processos de cocriação, adaptação de ferramentas locais para uso local, engajamento comunitário, programas de ação de comunitário de saúde, tantas abordagens nesta área. Da mesma forma, um bom sumário executivo vai compartilhar os dados, sejam descritivos, formativos ou de impacto. E o quarto tema é como ampliar os programas de MSC na malária. Queremos aí ver estudos de caso, boas práticas, lições aprendidas, adaptando ou ampliando um projeto de malária de MSC, saindo de um contexto para o outro ou de uma escala menor para maior. Então, por exemplo, ampliar um bom projeto piloto ou um projeto de pesquisa para uma aplicação mais ampla. Sabe que em relação a esse tema, também queremos dados formativos, intermediários ou dados impactantes que vão tornar o seu sumário executivo mais robusto.
Neste slide verão as seções do sumário executivo que nós queremos para a área número 2. Saibam que o número máximo de palavras está na tela. Temos aí o título, descrição do problema, a descrição das intervenções de MFC, coleta de dados e métodos de análise, resultados e conclusões. Vamos discutir cada uma dessas seções daqui a pouco. Porém, quero dizer que o abstrato número 1, ou o sumário executivo número 1, usa diretrizes diferentes. Mas todo o conselho que nós estamos compartilhando aqui hoje, como escrever um sumário executivo robusto, é relevante para ambas áreas, a área número 1, como também a de número 2. Como apresentar o seu sumário executivo? Pode ser através do nosso portal, no link que está na tela, e vocês aí vão encontrar instruções bastante detalhadas para saber como fazê-lo. Essas instruções também estão disponíveis nos 3 idiomas. Agora concedo a palavra a Lulu Msangi, do nosso grupo diretivo, que vai compartilhar a informação sobre como escrever cada sumário executivo em cada uma das áreas descritas. Muito obrigada, Gabriela. Bem-vindos a todos a este webinário. Vou compartilhar aqui algumas dicas para fortalecer áreas do seu sumário executivo. Vamos iniciar vendo aqui a visão mais ampla. Esse diagrama busca mostrar como cada seção de um sumário executivo contribui para o trabalho como um todo. O principal conselho que vamos compartilhar hoje está aí nesse slide. Primeiramente, cada seção do sumário executivo está embasada na seção anterior, ou seja, temos que ser estratégico ao escrever e assegurar que cada seção define as bases para a próxima seção. E à medida que você vai escrevendo, pense que você está conhecendo uma torre, um andar de cada vez. Tem que definir os objetivos do trabalho. E a seção sobre método tem que descrever o que foi implementado para você alcançar os seus objetivos. No próximo, os resultados devem reportar apenas os dados das atividades descritas na seção sobre metodologia. E, finalmente, as conclusões apenas podem ser ou fazer recomendações com base nos dados apresentados. Vamos explicar isso daqui a pouco com mais detalhes. Segundo o todo, o sumário executivo tem que fazer com que o leitor não precise de informação externa para entender e compreender o seu sumário executivo. Como que pode capturar toda a informação? Como será que deve ser apresentado? Vamos então agora ver cada área desse sumário executivo. As primeiras seções falam sobre o título, informação anterior e a declaração do seu problema. O título é muito importante. Torne-o bastante específico, direto e interessante para o leitor. Lembre-se que o título, muitas vezes, é a última coisa que um participante da conferência vai ler quando ele vai querer assistir à sua apresentação ou não. Sobre a declaração do problema e o background, mantenha apenas 1 ou 3 frases. Defina o que é importante, o que você sabe sobre o tema, colocando o que não se sabe, o objetivo e o comportamento. E explique também o que não se sabe e conclua com os objetivos do estudo ou a intervenção utilizada para a MC, ou seja, o que você definiu fazer com o seu trabalho. Vamos aqui revisar um bom exemplo. Isso aqui não é um exemplo real, isso aqui é apenas um exemplo.
olhando aqui o título mais fraco à esquerda, diz: as mensagens do MSC disseminaram durante educação ou sessão de educação sobre saúde comunitária. A informação anterior fala as mensagens do MSC para ampliar a conscientização da importância para a participação e aqueles que precisam de atendimento para a febre, que é importante para mudar o comportamento. Mensagens MSC disseminadas pelos profissionais de saúde comunitários durante sessões educacionais comunitárias. Agora vamos ver um exemplo de um título mais robusto. O título diz: sessões de educação de saúde comunitária voltadas para lidar ou superar as barreiras à participação e aqueles que buscam atendimento em febre em 3 regiões na parte sudeste da Tanzânia. E sobre background diz: aqueles que buscaram atendimento para a febre foi subótimo em 3 regiões sudoeste da Tanzânia. E agora, de acordo com pesquisa formativa qualitativa, fatores internos e sociais influenciaram aqueles que buscavam tratamento para a febre, inclusive a percepção do risco, a autoeficácia e normas comunitárias. No entanto, os profissionais de saúde comunitários talvez não saibam que esses fatores são os mais importantes para um cliente especificamente, limitando a possibilidade de dar um atendimento customizado. O programa quer melhorar os profissionais de saúde comunitários para que possam lidar com os fatores que afetam ou influenciam aquele que busca atendimento. Alguém poderia colocar no chat o que pensa da segunda versão desse sumário executivo, por favor? O que faz com que o exemplo da direita seja mais robusto em relação ao da esquerda? Olhem o título e também a parte sobre background, ou seja, o que embasa este sumário executivo. O que mais vocês conseguiram perceber comparando os dois sumários executivos? O mais forte define a localidade e define também o problema principal. A primeira frase do título define já o problema. Muito obrigado pelos comentários. Próximo slide. Então, nós aqui colocamos em amarelo, o que torna esta versão mais robusta. Vemos que o título é mais específico, inclui os comportamentos e o local do trabalho e também a seção sobre o background define o que já se sabe, que aqueles que buscam de atendimento na parte, nas regiões sudoeste da Tanzânia. São aqueles que estão buscando tratamento para a febre. E o que fica ainda desconhecido em relação ao problema, os profissionais de saúde não conseguem customizar a sua comunicação para lidar ou atender a percepção do risco, alta eficácia e normas comunitárias. E, finalmente, a última frase claramente descreve o objetivo do programa, que diz: quis melhorar a habilidade dos profissionais de saúde para entenderem os fatores que influenciam esses que buscam tratamento de saúde. Agora que você já estabeleceu a base, vamos aí definindo de acordo com a descrição da intervenção de MSC. Nessa sessão, vamos descrever quais são atividades realizadas, assegurando que você apenas vai reportar atividades que são relevantes ao que você escreveu na sessão sobre background. Não reporte em atividades que diretamente não estão lidando com os objetivos que você definiu na sessão anterior. Caso contrário, o leitor não vai entender. Tenta responder às seguintes perguntas. Primeiramente, como? Se possível, mencione a mudança comportamental ou
a teoria ou como ocorreu. O que? Descreva as atividades MSC realizadas e quem as implementou. O porquê? Explique por que as atividades foram escolhidas para lidar com os fatores descritos na descrição do problema, vinculado à seção anterior. Quem? Descreva a população específica do seu enfoque e por que foram escolhidas. Onde? Coloque a localização das atividades em MMC e quando. Também o mesmo se refere à duração das atividades MMC e à frequência que as pessoas vão estar engajadas. Vamos continuar, na verdade. Vemos esses dois exemplos, o lado esquerdo sobre uma descrição fraca. Os profissionais de saúde foram treinados utilizando uma ferramenta de segmentação, colocando as mensagens para o público-alvo. Profissionais de saúde comunitários disseminaram essas mensagens durante sessões rotineiras de educação. Ao olharmos a intervenção mais forte, diz: profissionais de saúde comunitários nas 3 regiões focais do sudoeste da Tanzânia receberam treinamento em como preparar sessões educacionais para as necessidades dos seus clientes. Também receberam treinamento na escuta ativa, aprendizado participatório com adultos e também intervieram no motivacional. Receberam ferramentas segmentacionais para determinar quais são as barreiras para os que participam, que estão buscando atendimento, o que eles estão de fato enfrentando, como percepção de risco, alta eficácia ou normas comunitárias. A intervenção foi feita durante sessões educacionais de saúde comunitária rotineiras como parte do pacote padrão de serviços para um período de 6 meses. Então, novamente, voltando, por favor, podem colocar no chat o que vocês acharam da segunda versão, o que vocês acharam que a segunda versão é melhor do que a que está à esquerda. Porque estamos dizendo que o da direita é mais forte do que o da esquerda. Após terem lido, por favor, coloquem no chat. Aquele, o mais fraco, apenas menciona o ferramenta, sem nenhuma explicação. A descrição mais robusta é bastante explícita, descreve o modo utilizado, localidade, duração. Muito obrigada. Próximo slide. Novamente aqui nós salientamos em amarelo alguns elementos que tornam esta descrição mais robusta. Oferece mais informação em relação ao conteúdo do treinamento, que profissionais de saúde foram treinados, e o objetivo do treinamento também oferece mais informação que os profissionais de saúde comunitários receberam essa ferramenta segmentacional para que pudessem trabalhar durante as suas sessões educacionais. Como mencionamos, a falta de poder tratar e descrever essas questões com o público-alvo é a principal falha. Quando você vê ou ler essa sessão oferecendo esses trabalhos para o público-alvo, é como eles querem atender o objetivo definido. Finalmente, a duração da intervenção é definida como 6 meses. Métodos de coleta de dados e análise. Nesta sessão, vocês verão como vocês coletaram os dados. Essa é uma sessão muito importante para que esteja bem feita, para que o leitor não fique confuso ao ler os resultados na próxima sessão. Considere o seguinte: fonte dos dados. Isso você tem que explicar com o método de coleta de dados e apenas que são relevantes para a seção dos resultados.
Para a população do estudo, tem que excluir o tamanho da amostragem, como foram selecionados e as taxas de respostas quando apropriado, ou seja, quantas pessoas foram abordadas e quantas participaram. Em relação ao tempo e local, defina os dados e os locais da coleta dos dados. Na exposição, explique os métodos como você mediu a exposição ao programa de MSC. Por exemplo, a frequência, a dose ou a intensidade. Em relação aos métodos analíticos, veja que os métodos de análise, quais foram os resultados e as variáveis avaliadas métodos estatísticos. Vejam que cada seção define a base para a próxima, como já mencionamos. Portanto, temos apenas que definir os métodos de coleta que sejam relevantes ao que você apresentará na sessão sobre resultados. Por exemplo, não vamos falar sobre realizar entrevistas caso não tenhamos resultados sobre essas entrevistas na sessão sobre resultados. Vamos aqui novamente rever os exemplos. Vemos ali o mais fraco, à esquerda, o número de sessões de saúde comunitárias e o número de participantes foram contados. E, no lado à direita, o mais sólido, diz que os dados externos, por exemplo, número de sessões educacionais comunitárias e número de participantes, foram coletados utilizando formulários para rastrear as atividades completadas pelos profissionais de saúde e coletado pela pessoa focal do distrito, da malária do distrito, mensalmente. Os dados foram digitalizados, agregados a nível regional pela pessoa focal da malária e transmitidos para o NMP por e-mail. Dados de resultados intermediários, como percepção do risco, alta eficácia e normas comunitárias, foram coletadas mensalmente durante o período de 6 meses da intervenção, utilizando uma pesquisa utilizando o telefone celular. Essa pesquisa, a base de dados dessa pesquisa foi coletada de maneira aleatória e depois outras rodadas subsequentes foram coletadas através de sessões comunitárias com os participantes. Essa pesquisa em base do telefone celular foi analisada pelo NMP utilizando comparação pré-pós e tem teste para significado estatístico. Coloque no chat, por favor, o que vocês acharam que torna a versão à direita mais forte, em função com a explicação que eu acabei de explicar. Há alguns pontos para explicarmos por que a da direita é mais sólida. Temos ali uma abordagem mais rigorosa em relação aos exemplos, dá uma visão muito clara sobre o processo de coleta de dados. Mais alguma coisa a acrescentar? Métodos utilizados para a comparação tornou a análise dos dados muito melhor. Novamente, aqui salientamos alguns elementos que tornam essa versão desse sumário executivo muito mais forte. Primeiramente, eles começam como que eles mediram os dados externos das intervenções de MSC descritas na sessão anterior, também explicando como eles contaram o número das sessões de saúde educacionais e o número de participantes utilizando o formulário de rastreamento. Claramente definiram que esses formulários de rastreamento eram preenchidos pelos profissionais de saúde e distribuídos também mensalmente. E explicaram como os dados eram agregados a nível regional e também nacional. Para medir os resultados intermediários, definiram a percepção de risco, eles explicaram como ele utilizado uma enquete com base no telefone celular, que é um método adequado para avaliar a percepção, autoeficácia, percepção de risco e normas comunitárias, que são os fatores mais importantes, como foi definido na seção sobre o background.
Também explicaram como obtiveram esses dados em outras rodadas subsequentes para comparar. E, finalmente, explicaram que o Programa Nacional de Malária avaliariam esses dados através de uma comparação pré e pós, e também utilizando os testes para significância estatística. Eles excluíram também o tamanho da amostra. Resultados. Essa aqui normalmente é a seção mais longa. Explicar o que você encontrou em 3 e 8 frases. Lembrem-se como você está construindo tudo isso em blocos. Quando você define os seus resultados, volte, cheque os métodos e apenas apresente os resultados que vieram diretamente da coleta de dados e análise descrevidos na seção sobre métodos. Segundo, volte também e cheque os objetivos. Os dados têm que ser relevantes de acordo com os objetivos previamente definidos. Se os dados não forem relevantes, talvez você tenha que rever os seus objetivos. E também você tem que fazer uma análise bem robusta. Resultados fortes encontram medidas pré e pós, comparação com um grupo semelhante, versus grupo de controle versus grupo de intervenção, significância estatística com valores PE, e também a exposição às medidas na intervenção de MSC, a dose e o alcance. Agora vamos revisar os nossos exemplos. No lado à esquerda, de profissionais de saúde realizaram 1.567 sessões de comunitárias educacionais, alcançando 16.786 pessoas durante um período de 6 meses, de junho a dezembro de 2023. Quando vemos os resultados mais robustos, diz: todos os 256 profissionais de saúde nas 3 regiões alvo do sudeste da Tanzânia realizaram sessões comunitárias de educação. No total, esses profissionais realizaram 1.567 sessões educacionais, alcançando 16.786 pessoas durante um período de 6 meses, de junho a dezembro de 2023. Os resultados dessa enquete embasada num telefone celular indicaram que apenas 43% da população alvo na base acreditava que tinham risco de contrair malária, onde 37% tinha alta eficácia para participar de ANC e também buscar tratamento em caso de febre. E apenas 21% acreditaram que outros membros da comunidade participaram de ANC e também buscaram tratamento para febre. E no desfecho, 77% com valor P acima de 0,05 acreditaram que estavam em risco de contrair malária. E 56% com valor P menos 0,05 tinha alta eficácia para participar de ANC e buscar tratamento em caso de febre. E 23% com valor P acima de 0,1% acreditavam que outros membros da comunidade participaram de ANC e buscaram tratamento para febre. Novamente, voltando aí a vocês que possam nos dar exemplos, porque estamos dizendo que a segunda versão, à direita, é a mais robusta. Alguém mais? Muito obrigado, isso foi bastante útil. Vamos passar ao próximo slide. O Vonai está dizendo que mostrar a localização, tempo, análise detalhada dos resultados, inclusive com análise estatística. Novamente, estamos aqui salientando em amarelo. Lembrem-se que na seção sobre metodologia também dizemos que eles coletaram dados de output. E aqui vemos que as várias sessões realizadas e quantas pessoas foram que participaram de um determinado período. Segundo, na sessão anterior sobre método, também explicamos que eles realizaram uma enquete embasada em telefone celular para verificar na base da população
E aqui verificamos que eles fizeram isso apresentando os resultados tanto da baseline e também no desfecho, colocando os valores P, indicando a significância estatística dessas mudanças que foram percebidas em relação à base. Finalmente, agora a sessão sobre conclusão. Tem que ter apenas 2 ou 3 frases. Em relação ao formato, você pode iniciar definindo a principal mensagem do seu trabalho, ou seja, por que as descobertas foram importantes. Apresente reflexões importantes em relação aos resultados, lições aprendidas e o que funcionou e o que não funcionou. E, no tocante à recomendação, definir quais seriam os próximos passos caso o trabalho tenha que continuar. Ao escrever, você tem que ser bastante objetivo. Não faça declarações que não vão apoiar diretamente os resultados apreenssionados. As declarações que estão embasadas em conhecimento que não esteja incluída no sumário executivo não devem ser utilizadas. E você também tem que ser razoável. Não amplie os impactos dos seus resultados e não adote direções a serem adotadas. Pense sobre escala. A não ser que seu trabalho seja feito numa escala muito ampla, é muito pouco provável que você possa dizer que esse trabalho deva ser implementado mundialmente. Conclua com próximos passos razoáveis, ou seja, quais seriam os próximos necessários para ampliar a escala do programa. Vamos ver aqui novamente os 2 exemplos. À esquerda, profissionais de saúde devem ser treinados apropriadamente com ferramentas para atender às abordagens do cliente. Essa abordagem deve ser ampliada em todo o país, ampliando a ANC e também melhorando o comportamento daqueles que precisam de tratamento. À direita, os resultados desta intervenção sugerem que quando os profissionais de saúde têm o treinamento adequado e ferramentas que podem estar voltados para as necessidades do cliente, eles podem positivamente influenciar os fatores que mostram a melhora dos trabalhos de saúde. A avaliação dos resultados comportamentais devem ser consideradas numa futura implementação. Novamente, voltando, por gentileza, podem colocar aí no chat o que vocês acham que a segunda versão torna o seu sumário executivo melhor. Próximo slide. Bom, novamente, aqui em amarelo, diz que a sessão sobre conclusão ela é 100% embasada na informação apresentada anteriormente. Não há nada aqui que vem do conhecimento exterior ao que previsto nesse sumário executivo. E sempre utiliza a palavra sugerirmos, ou seja, o que mantém toda a proposta bastante razoável. Também define que quando os profissionais de saúde podem melhor atuar utilizando as necessidades do cliente, eles podem positivamente afetar os fatores que vão influenciar o aumento desse tratamento. Vejam que também não diz que a intervenção pode ampliar a participação daqueles que estão buscando o tratamento. Não podem fazer esse tipo de declaração. Além de outras razões, como a elaboração do estudo. E, finalmente, eles também oferecem recomendações para a implementação futura dessa atividade embasada com a comunidade, encontrar uma maneira para avaliar os resultados comportamentais. Isso é um passo razoável para um próximo passo. Espero que tenham achado isso útil e agradeço muito pela participação de todos no chat. Agora passo a palavra a Gabriele, que possa ali resumir e definir mais algumas diretrizes. Muito obrigado, Lula, e muito obrigada a todos que participaram no chat.
Então, aqui algumas dicas finais. Aqui tem umas visões sobre melhores práticas para escrever sumários executivos. Segure de que cada frase claramente articule uma ideia. Então, cada sentença deve ser importante. Não pode ter nenhuma frase ali que não seja necessária. Também assegure que a sua informação flua logicamente de uma frase para outra. Ou seja, estamos construindo não apenas sessão para sessão, mas de frase para frase. Também veja que não há erros gramaticais, pontuação, erros ortográficos. Isso ajuda mais os revisores. Assim, eles não vão tentar adivinhando o que vocês estão tentando dizer, nem distraído por erros. Como mencionamos no início, pense sobre o seu título, desde que ele seja criativo, curto, atraente e, finalmente, seja breve. Isso é crucial, pois há um limite de palavras e o sistema não aceitará nenhum sumário executivo com um número acima de palavras. Cortará, na verdade, um texto acima do limite previsto. Então, verifique o número de palavras que você tem no seu sumário executivo. Finalmente, como já mencionamos, cada frase deve apresentar informação essencial. E para que você seja breve, pense sobre o que é mais importante e reporte apenas isso. E algo que eu aprendi sempre a vez que eu trabalho ali no sumário executivo, isso exige várias revisões. Retrabalhar, refinar, revisar. Você vai ficar impressionado de quantas vezes você vai reavaliar o seu trabalho e como cada vez você pode encontrar meios para melhorá-lo. Concluindo, vamos ver aqui o nosso cenário maior uma vez. Espero que esteja mais claro agora, após todas essas recomendações que a Lulu apresentou, como que cada seção do seu sumário executivo faz parte para você criar um produto único e vai contar uma história coerente. Cada seção tem que crescer com base na seção anterior e não pode ter uma informação nova ou que vai surpreender ou confundir o seu leitor, pois aquilo que não foi claramente definido na sessão anterior. Então, ajudá-los quando estiverem escrevendo o seu sumário executivo, vejam as perguntas que nós colocamos para cada sessão, para que possa guiá-lo. E lembre que todo sumário executivo, o leitor não precisa de nenhuma informação externa para compreender o que você está escrevendo. E essa é a mágica para escrever um sumário executivo bastante forte. Também queremos aqui compartilhar uma informação final sobre coautor e aprovação do doador. E quando você estiver escrevendo, você vai tentar obter informação de colegas. Como boa prática, é bom confirmar que todos os coautores no seu sumário executivo estão de acordo com o texto final antes de você submetê-lo. Mais uma nota, caso o seu trabalho é embasado ou financiado por um doador, nós recomendamos que você cheque com o doador quais são as aprovações necessárias. Talvez seja que é necessária a aprovação ou não. Sabemos que muitos sumários executivos que estão relatando atividade de PMI exigem, sim, essa aprovação. Como o nosso trabalho vai levar algumas semanas, é importante que você já converse com o seu ponto de contato para que você possa apresentar o seu sumário executivo dentro do prazo ideal. Vamos aqui fazer uma pausa e ver se há perguntas. Muito obrigada, Gabriel, por essa excelente apresentação. Temos aqui algumas perguntas. Uma grande pergunta que as pessoas estão perguntando sobre os slides dessa apresentação e as gravações. Eu vou compartilhar com todos. Posteriormente, na segunda-feira, que vai incluir uma versão em francês e português dessa nossa reunião de hoje, como também os slides. Coloque as suas perguntas no chat. Temos aqui mais alguns minutos. Vou iniciar aqui, então, com uma pergunta.
Isso é muita informação que temos que incluir nesses sumários executivos, principalmente os métodos, mas que tem poucas palavras, né, esse limite de palavras. Parece que vai ser muito difícil incluir toda essa informação nesses sumários tão sucintos. Como fazemos isso? Essa é uma ótima pergunta. Primeiramente, nas dicas que nós compartilhamos hoje, incluímos muitos pontos para serem que vão caracterizar um sumário executivo bastante forte, mas sei que muitos não serão aplicados. Por exemplo, nem todos terão dados de baseline e de endline para relatar. Vejo aqui uma pergunta no chat. Será que todos os sumários executivos têm que ter testes de significância estatística? Muitos não vão utilizar métodos de coleta de dados que vão permitir esse teste. Não é uma exigência, mas claramente torna o seu sumário executivo mais forte. Nós compartilhamos aqui muita informação para ser incluída, mas relate o que você tem. A ideia é dar a vocês uma visão bastante abrangente, com várias dicas, opções, considerando que há vários tipos de programas e pesquisas que vocês talvez estejam implementando. A segunda coisa importante é utilizar essa analogia de cada sessão ser um bloco que está embasado no anterior de uma sessão em relação à outra. Queremos encorajá-lo para que tire informação que não é relevante. Aquilo que não faça parte da sua história, logo no início até o final, talvez não seja necessária. Isso vai fazer com que você possa eliminar um número de palavras. E quando você começar a ler com uma visão bastante focada, você vai ver que é possível manter um número de palavras. Muito obrigada, Gabriel. Coloquem mais perguntas no chat. Temos aqui mais uma pergunta. Quais são os próximos passos que os autores recomendaram em exemplo na sessão sobre conclusão? Para esse, talvez tenham maneiras para sugerir Para fazer isso, é necessário apresentar dados sobre problemas, obstáculos ou dificuldades encontrados, eu diria. Isso seria os próximos passos, como nosso exemplo, como nós recomendamos na sessão sobre conclusão. Muito obrigada. Muito obrigada, Gabriel, pela excelente resposta. Eu agora vou passar para, então, sobre a nossa chamada para a proposta para esse seminário para edificação de capacidade. Esse nosso workshop tem o objetivo de fazer que os membros ampliem habilidades já existentes. Queremos ver especialistas que apresentem suas propostas para um workshop interativo. Pode ser um seminário prático, com trabalho também prático. Muitas dessas dicas são importantes para essa nossa proposta. E a proposta para esse workshop, a data final é também 29 de maio, como também para apresentar o seu sumário executivo. O link está na tela. Mais alguma última pergunta? Antes que passemos para encerramento dessa nossa reunião. Excelentes comentários no chat, muito obrigado pelo engajamento ao falarem sobre sumários executivos fortes e não fortes. Vejo aqui uma pergunta em francês. Eu vou ler aqui a tradução em inglês
Para um projeto piloto, para intervenção comunitária, como que você faz um sumário executivo se você não tem dados sobre as intervenções de IMC? Será que podemos apenas descrever as atividades de MSC? É um projeto piloto, mas não tem dados anteriores? Parece que é uma atividade piloto e querem aí criar um executivo sumário, mas não tem dados oriundos das atividades de MSC. Muito bem. Algumas maneiras para contar uma história robusta quando você não tem dados sobre as atividades per se. Uma delas é discutir por que você escolheu essa abordagem para o trabalho de MSC. Ou seja, que dados formativos ou dados do centro de saúde ou os dados indicadores da sua pesquisa de malária indicam para você que há um problema e que a abordagem que você está adotando é a ideal para este problema e poder explicar como que você fez isso, explicar essa análise e o desenvolvimento da atividade de MSC. Nós também sempre encorajamos colocar algum tipo de dado, mesmo em relação ao que foi feito, quais atividades foram feitas, quantas, em que locais, que tipo de participação. É muito importante termos esta informação ao implementar as atividades de MSC. Muitos de nós queremos saber como que a implementação está ocorrendo, pelo menos em relação a números. É importante obter esta informação. Na falta de outros dados, o que pode formar um bom sumário executivo é refletir sobre o que você vem aprendendo à medida que você vai implementando essas atividades. Ver o que achou que ia funcionar, mas porém não funcionou. As pessoas não estão muito engajadas com as atividades, ou algumas atividades extremamente populares em relação a outras. Essas são boas maneiras de, ou aprendizados apenas com relação à implementação, que podem ser interessantes em compartilhar. E vai fazer com que você possa tomar a decisão quais serão os próximos passos para o seu programa piloto. Espero que tenha ajudado. Muito obrigado, Gabriele. Veja aqui uma pergunta, perguntando perguntas sobre o sumário executivo. Caso tenham mais perguntas, podem me mandar um e-mail sobre as suas perguntas. Vou colocar o meu e-mail aqui no chat. Não temos aqui Twitter ou outra maneira de apresentar as respostas. A melhor maneira para entrar em contato com o grupo diretivo, os coordenadores, através mandar um e-mail para Ashley. Muito obrigada a todos pelas perguntas de hoje. Muito obrigada a Lulu e Gabriel pela apresentação tão interessante e as respostas a estas perguntas. E muito obrigada a todos pelo seu feedback maravilhoso no chat. Foi muito útil ouvir essas sessões sobre sumários executivos fortes e não fortes. Alguns lembretes e datas importantes. Não se esqueçam de marcar o seu calendário para o prazo para enviar as propostas para o sumário executivo e também o seminário. 29 de maio. O período de revisão correrá em junho e a aceitação será enviada em meados de julho. Caso interessado em revisar as propostas para o seminário e o sumário executivo, preencha esse formulário, vou colocar no chat daqui a pouco. E saibam que revisar esses sumários executivos preenchem um critério de qualificação para ser líder do grupo de trabalho MSC. Aqui temos o link no chat do Google Form para se voluntariar, para revisar sumários executivos ou participar de outras reuniões da nossa reunião anual de 2024. Há várias maneiras de continuar em contato conosco. Visite
links na tela, entre na nossa lista de e-mail ou visite o nosso site a qualquer momento para saber do que nós fazemos com a nossa parceria, grupo de trabalho MSC, como também em relação à nossa reunião anual. Muito obrigada a todos por participar desse nosso webinar. Quero receber todos os sumários executivos em relação ao trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigada ao grupo diretivo, facilitador, Lulu e Gabriel, e a todos pelas suas contribuições no chat.